Saudações, amigos e amigas! Vocês estão bem? Eu espero que sim. Estamos aqui em mais um encontro da nossa temporada 2021 de temas relacionados à humanidade. E como é de costume, eu convido você a se inscrever no canal, você que não é inscrito, por gentileza, inscreva-se no canal, dê aquela força e compartilhe esse vídeo. Tão importante quanto ser inscrito no canal é compartilhar o vídeo, fazer ele chegar mais longe. Bom, vamos lá então trabalhar o nosso tema de hoje. Vamos para o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar então sobre a transição, a passagem do período clássico para o período helenístico. Vamos aqui trazer alguns aspectos que eu considero importantes para a gente trabalhar e entender essa questão, essa passagem. Bom, nós vamos tentar aqui falar de uma forma extremamente resumida aquilo que levou muito tempo para acontecer dentro da história grega, né? Nós podemos começar dizendo do grande projeto de Filipe da Macedônia, né? E depois retomado pelo seu filho Alexandre Magno, de criar uma monarquia divina, universal, né? Onde todos os povos estariam sob a égide do Império Macedônico. Esse projeto, é claro, ele se frustra no final da vida de Alexandre. No entanto, ele tem grande sucesso no período que vai de 334 a 323 a.C., que é quando o Império Macedônico toma as terras gregas, né? E passa a dissolver as chamadas cidades-estado. É importante que se entenda o que é uma cidade-estado, a força que tem uma cidade-estado e a ligação do cidadão, e aqui um parênteses, né? Cidadão não é qualquer pessoa dentro da Grécia, mas a força que tem essa ligação entre cidadão e cidade, e polis, a palavra grega correta, né? Adequada. Então nós temos uma dissolução dessas cidades-estado. Por quê? Porque o império, o imperador se coloca, ele é o poder. Então, o poder não é mais decidido entre os cidadãos, né? E esse é o caráter essencial de uma cidade-estado. Cada cidadão tem uma participação ativa, essencial. A sua vida se confunde com a vida da polis, né? É como se a própria família do cidadão fosse a cidade, a polis, né? Então, era uma vida totalmente devotada à cidade. E isso acaba se dissolvendo, porque, como eu disse, o poder agora está nas mãos de um só e não na decisão do coletivo, né? Bom, isso já vai gerar uma mudança na percepção, na confiança dos cidadãos gregos, do povo grego de um modo geral, nas visões políticas deixadas por Aristóteles e Platão, né? Aristóteles, quando escreve a política, Platão, quando escreve a república, estão pensando no ideal de politeia, né? Onde cada cidadão tem o seu papel fundamental, né? Na construção de uma sociedade virtuosa, né? Isso acaba indo por água abaixo, né? Porque agora, como eu disse, o cidadão já não tem essa participação ativa na vida pública, né? Outro fator que marca também esse início da filosofia helenística é o interesse de Alexandre, como já foi dito inclusive, de promover uma agregação cada vez maior de povos e culturas diferentes, né? Então, vêm pessoas de diversas partes do mundo e essas pessoas têm a mesma importância, entre aspas, nesse império, né? Nessa posição de súditos, digamos assim. Então, o cidadão grego deixa de ser cidadão e passa a ser súdito. E é essa uma grande transformação que acontece na visão de mundo dos povos gregos, né? Quando Alexandre falece em 323, o território grego passa a ser controlado, né, paulatinamente, por reinos, pequenos reinos, né, que vão cada vez mais fundamentando a ideia do poder soberano, né, a vontade de um só contra a vontade da maioria, né? E aí isso vai incutindo cada vez mais nos gregos a ideia de afastamento da coisa pública. Por quê? A coisa pública, a coisa política, né, esse cidadão politicoso, esse homem público, ele já não tem mais interesse por tratativas que dizem respeito à coisa pública, porque essa coisa pública se tornou uma atividade formal, ligada ao funcionalismo público, né? E não mais uma decisão do coletivo com base no debate, na participação ativa nas ágoras, na vida pública mesmo, né? No cerne da coisa. Mas não, a discussão, o debate sobre a coisa pública se tornou uma coisa para especialista, né? Bem, então nós podemos dizer que a partir dessa invasão de Alexandre até a sua morte, né? Depois o surgimento de pequenos reinos ali, isso vai acabando com esse ideal fundamental da vida espiritual grega, qual seja a ideia de que a vida só tem sentido, inclusive a questão moral, a questão ética, se for vivida, experienciada na polis, dentro da cidade-estado. Isso acaba subvertendo, inclusive,
as ideias de Platão e Aristóteles, né? Platão, quando escreve a República, Aristóteles, quando escreve a Política, está preocupado com essa forma que o indivíduo assume, essa forma quase que indissociável, ou até mesmo indissociável, de homem, público e polis, né? Então, esse homem tem que ser um homem virtuoso para que a polis seja virtuosa, né? Inclusive, tem até um trecho da Política de Aristóteles que ilustra isso. Eu gostaria de trazer para vocês. É um trecho aqui da Política de Aristóteles que deixa bem claro essa ligação do homem com a polis, com a cidade, né? Diz Aristóteles: como a virtude é indispensável para a felicidade do Estado ou da polis não deve limitar-se a uma de suas partes, mas abarcar a universalidade dos cidadãos. Ou seja, a felicidade, ela é algo inerente à vida de cada cidadão, né? Cidadão, importante destacar, né? Se o cidadão não está feliz, a polis também não está. Então, é uma indissociabilidade aí muito forte entre vida pública e vida privada, né? Mas, com essa dissolução da polis, né? Com o estabelecimento de uma monarquia, de um império cuja vontade e a decisão e ordenamento jurídico e político parte da vontade de um só, né? Nós temos então um enfraquecimento do interesse, né? Do tesão, digamos assim, da motivação pela participação na vida pública. Então o homem político passa a se tornar um indivíduo. E aqui nós temos uma coisa muito interessante para se destacar. Esse homem político passa a perceber que a sua vida moral agora pode ser debatida, pode ser refletida a partir de si mesmo, e ele não vai precisar mais da polis como uma espécie de espelhamento, de reflexo das suas ações. Então ele não precisa mais questionar as suas ações diante dos outros, né? Ter a aprovação dos outros, mas a partir de uma autorreflexão é que ele pode promover uma vida virtuosa. Isso é muito interessante aqui se destacar. Então nós temos a passagem do homem público para o indivíduo. Aí nós temos o surgimento do conceito de indivíduo na Grécia, né? É importante ressaltar que a partir dessa passagem do universal para o particular, o homem passa a cuidar de si. Ele tem como referência o polo central, que é o eu mesmo, ele mesmo, né? E não mais o polo central como referência a polis, né? Então dá para dizer assim, numa questão bem alegórica, né? De uma forma bem alegórica, que o homem sai da ágora, né? A ágora não é mais o ponto de referência, mas o ponto de referência é o eu, é o ego, né? É a partir dali que vão brotar as reflexões morais, as reflexões éticas, né? E por conseguinte as questões relacionadas à virtude, que é o grande tema de todas as escolas, sejam as escolas maiores, Platão e Aristóteles, sejam as escolas menores que virão depois, o cinismo, o estoicismo, o ceticismo e o epicurismo, né? Bem, se tem uma coisa que é interessante ressaltar nesse período também, é que embora a tomada da Grécia, né, por Alexandre, ela pareça ser algo abrupto, né? Uma invasão sempre é algo visto com desconfiança, ele trouxe, pelo menos no seu interesse primário, naquela primeira análise que nós fazemos, ele trouxe uma coisa muito interessante, que é a aproximação entre os povos, uma visão cosmopolita de mundo, onde todos são irmãos, digamos assim, né? Trazendo aqui para o nosso contexto, para a nossa linguagem contemporânea, independente de ser escravo, de ser bárbaro, de ser estrangeiro, todos têm a capacidade, inclusive, de filosofar. Se nós pensarmos por esse lado, a gente pode perceber que é positiva essa invasão alexandrina, porque ela faz cair por terra, por exemplo, a questão da escravidão, que os gregos sustentavam. Inclusive a própria filosofia a filosofia de Platão e Aristóteles foi condescendente com essa questão. Pelo menos, se não criticava, pelo menos não batia de frente, né? E os gregos tinham muito essa visão, inclusive naturalista, de que eles, por excelência, eram os povos predestinados a viver na liberdade plena, enquanto que escravos estrangeiros, por exemplo, e bárbaros, por natureza, estavam submetidos, por natureza, repito, ao jugo da escravidão. E isso foi dissolvido, foi abolido com Alexandre. Alexandre queria, de fato, um reinado onde todos, independente se fossem bárbaros ou civilizados, pudessem usufruir das coisas boas da vida, né? E, inclusive do próprio filosofar, do conhecimento, né? O conhecimento é para todos, isso algumas escolas vão trazer depois, né? Os estoicos, por exemplo, vão pregar muito isso, que a grande escravidão não é a escravidão
do corpo, mas a escravidão da alma, a escravidão que é causada pela falta de conhecimento, né? Então aqui, para finalizar, é importante entender isso, né? Se antes da invasão de Alexandre os gregos acreditavam que o horizonte moral da vida se dava na polis, com a dissolução da polis, com a extinção, digamos assim, da polis, o homem teve, mesmo que obrigatoriamente, né, mesmo que forçado, teve que pensar em outra forma de avaliar os seus atos, de pensar na questão moral, de pensar nos aspectos da convivência, do coletivo, a partir de outro polo. Esse paradigma, é óbvio, é o paradigma do eu, do indivíduo. É claro que isso irá trazer uma série de problemas depois, a gente vai saber. Esse individualismo vai se converter depois em egoísmo, né? São movimentos necessários para que os paradigmas sejam alterados. A história exige isso, a história exige mudanças drásticas para que esses paradigmas se movimentem dentro da história e alterem o sentido, o significado das coisas, né? E foi isso que aconteceu nessa passagem do período clássico para o período helenístico, né? Não é mais helenismo, mas é helenístico. Por quê? Porque nós temos no período helenístico uma mistura de concepções de 3 continentes, né? Alexandria passa a ser o centro do mundo intelectual, né? Demonstrando que Alexandre foi um grande promotor dessa mudança de visão de mundo, né? Que não é mais uma visão de mundo fechada dentro do círculo grego, mas ela se expande para o mundo todo, né? Ensina, dá uma aula para os gregos de que é possível fazer filosofia independente de uma concepção única, né? Ou fora dos muros da Grécia, né? Então, a partir desse vídeo a gente vai começar a entrar nas escolas socráticas menores, né? Um grande abraço, pessoal, até uma próxima.